Mas fala um pouquinho aí, como que você estudava? Você fazia ciclos de estudos no seu resumo? Quantas horas você estudava por dia? Você ficava de consciência pesada quando não estudava? Conta aí como que era. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu comentei um pouquinho do que não fazer, que eu fazia, mas de forma... Vamos lá. O que eu fazia era o seguinte. Eu posso dividir em etapas da minha vida de concurseiro, porque eu comecei em 2018 até basicamente ano passado. No início, em 2018 até 2019, eu não tinha material de estudo, né? Focado nisso, um resumo, por exemplo. Então, eu fazia os meus resumos e fazia questão, né? Então, eu, todo dia, depois do meu... Na época, eu ainda estava na faculdade, acho que fazia o último período, no início. Todo dia, depois do trabalho, fazendo horas extras, 2, 3 horas tem que ter, e fim de semana, para eu poder... Porque eu não tinha nada, né? Eu não sabia nada, então eu tenho que começar a criar conhecimento, armazenar, agregar conhecimento. E depois que eu já fui pegando mais bagagem, por exemplo, em 2022, já na segunda etapa minha, pós-Covid, aí eu já comecei a... Aí eu comecei também a fazer mais resumo, né, que agora já com material já comprado, e todo dia, mais ou menos 2, 3 horas, eu fazia, até eu ter um resumo bom. Depois que eu fazia esse esquema, esse cronograma, fim de semana, sempre uma carga horária de 2, 3 horas, porque eu não podia ser mais, porque eu trabalhava também, né? Sim. E tinha uma hora do lazer. Fim de semana, botava umas 4 horas sábado, umas 2 domingo, né? Era algo meio que regrado, de forma regrada. O primeiro semestre de 2022 foi assim, junto com os outros anos. Porque eu não tinha base ainda, né? Eu tinha que fazer meu material, digamos assim, e fazer questões. Depois disso, quando eu já achava, né, na minha cabeça que eu já tenho um resumo bom, aí que a procrastinação tomou conta, né? Que aí basicamente, eu não tinha regra. Eu estudava, vou estudar terça e quinta, 2 horas. Fim de semana, não estudei nada. Isso no pós-edital mesmo, era errado. Não estudei nada, mas, tem que estudar. No domingo eu pegava de 8 às 8, sabe? Ficava de olho ardendo. Então, tipo assim, eu acabava cumprindo minhas horas, só que de uma forma mais desregrada, né? Tá. Porque eu confiava muito no meu resumo, então eu focava mais em questão, né? Não precisava, digamos, ocupar tanto o meu tempo para fazer resumo, e a matéria básica eu já sabia, porque eu já tinha um histórico, né, de Sim. fazer provas. Em questão de cronograma de divisão, vou estudar isso? Não. Tipo assim, o ciclo de estudo, você comentou? Não, nunca fiz. O ciclo eu nunca fiz, nem na época que eu era regrado. Eu fazia assim, vou matar a matéria, tipo assim, parte de direito constitucional. Vou, entre aspas, matar essa parte aqui, vou fazer o resumo até aqui de direito constitucional. Pronto. Isso ocupou 2 dias da minha semana? Perfeito. Vou agora para a parte de engenharia, entendeu? Então, fazia um ciclo, né? Porque Só que é um ciclo mais longo, né? um ciclo mais longo e não controlado, né? Porque tem muitas... Até na minha mentoria que eu dou, a gente faz um ciclo, no cronograma voltado para o dia a dia do aluno, né? Realmente, tipo, 2 horas de engenharia, estuda, faz questão. Um negócio mais regrado e que eu acho muito mais efetivo. Eu não fazia isso até porque não tinha ninguém para fazer para mim. Eu não cheguei a contratar ninguém na época, sabe? Nunca tive nenhum coach, nem nada. Então eu fazia do meu jeito. Sim. E tava dando, de certa forma, certo, né? Tava conseguindo boas colocações. Então, a questão de cronograma foi isso. E ciclo. Você comentou, foi o que mais? Ciclo. E quando você não estudava, você ia fazer alguma coisa? Não, isso sim. Porque a procrastinação, eu ia viajava, eu ficava bem... Eu ficava para minha esposa, minha irmã, antes do TCM, em São Paulo, a gente foi para Florianópolis. Uhum. Eu nos rolês lá, falei, nossa, a prova tá chegando, eu quero muito. E parece que eu não quero muito, porque eu tô aqui você sem nem estudar. Aproveita, né, direito. Então... E eu, nossa, tanto que a gente ia, acho que voltar numa segunda, eu falei, não, vamos voltar no sábado. Por que a gente vai ficar tanto tempo assim? O cara em Floripa lá de férias, não vou voltar. Não, eu tava 2 anos sem tirar férias. Por exemplo, férias mesmo de 30 dias, eu tô 2 anos, porque trocando de emprego, né? A minha última férias foi em Floripa, em 2023. Eu tô já esse tempo sem tirar férias. Então, e aí eu ficava muito em casa mesmo. Por exemplo, eu falava quando eu comecei a morar com a Giovana, né, minha esposa, ano passado, eu falava assim, olha, eu já tenho um tempo escasso. Então, sábado eu vou estudar. Por isso a gente não vai sair. E sábado eu não estudava e nem saía. Ficava só dormindo. E aí depois Aí domingo que eu ia sair com ela, eu falei, não, agora tem que estudar. Ela, mas você ocupou o seu tempo da forma que você optou, que era descansar, né? Agora eu quero o meu tempo. Aí tinha sempre umas desavenças assim, porque
Então, realmente, tipo assim, eu sempre tive e dialogava com várias pessoas, até amigos. Pô, eu tô aqui, cara. Porque a maioria dos meus amigos não são concursados, né? Nem são concurseiros. Alguns agora estão querendo migrar por causa do meu histórico, né? Sim. Viram que você tá bem, né? Sim, pedindo dicas e tal, até mentoria. Mas a maioria do meu ciclo, né, não era. Por isso que eu até falo que uma outra dica, né? Você estar com os seus pares, digamos assim, faz muita diferença. O meu período lá que eu mais estudei, até de forma regrada, até aprendi como estudar e o pessoal se apoiava, foi na minha República, dos concurseiros. Porque o pessoal tava com um objetivo em comum, né? Foi aquela chave pós-Covid 2022, que a galera ainda tava lá, tava alguns saindo, e tinha concurso. A gente era tudo engenheiro. Sábado não, mas tipo assim, dia de semana assim, a gente tá estudando para um concurso até similar, alguns fecharam o mesmo. Ah, tá na sala, mandava mensagem assim no grupo da República, 8h30, meio que... Estudo obrigatório. Tipo assim, simulado, oral, 8h30 na sala. Aí a gente lá tomando, entendeu? E dando dicas, pô, você não gravou isso aqui, então era muito bom, sabe? E hoje em dia tem muitos grupos, né? O pessoal até vê podcast pra também... O podcast ajuda. Poder, tipo, se familiarizar, né, com essas pessoas, né? É muito bom. Porque antes não tinha essas coisas, né? Aquele Discord, Telegram, WhatsApp. Não, quando eu comecei em 2019, não tinha nada disso. E eu lembro, cara, teve uma época eu e o Anderson, a gente trabalhava aqui na CPTM, que a gente prestou concurso pro MPU na época. Cara, a gente trabalhava junto e ficava lá, né? Fazendo quiz. A gente pedia pro chefe escalar 8.112, vamos lá. O que é? Vamos lá. Vocês já estavam se apoiando, já. Tipo, 2006 isso. Em 2006. E a gente tinha aqui concurso, não tinha porque a gente era da segurança, a gente era tipo um policial ferroviário. A gente ficava fazendo ronda lá, já ia tomando. E aí, o que é? Vacância. Como é que é? Quando é que acontece a vacância? Tá. E aí o Rogério pedia pro chefe lá. Deixa eu escalar, deixa eu trabalhar com o Anderson. Depois bota aí o Anderson lá na Aí o chefe falou, aí chegou mal que o chefe falou assim, tô estreando vocês dois aí, cara. Toda hora vocês dois querem trabalhar junto. Eu falei, não, chefe, não tem nada a ver não, mano. Rogério, você vai trabalhar com seu namorado hoje ou não? Não tem nada a ver. Só que a gente não falava que a gente tava prestando concurso. O que eu fazia na época? A gente usava colete, né? Aquele colete antibalístico, né? Eu colocava dentro aqui da apostila, o colete dentro aqui. E a gente tava lá fazendo ronda. Aí eu levo um pouquinho. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Ih, Anderson, eu não lembro. E também tinha a mini Constituição, era desse tamanhozinho. Não sei se vende ainda, mas era a Constituição desse tamanhinho. Vendia muito na Saraiva. Pequenininha. Aí eu deixava aqui no bolso, aqui. Eu falei, Rogério, tá de boa aí? Tá. Ele olhava pro lado, eu olhava. Tal, Rogério. Aí eu falava, beleza. E a gente ficava nessa em 2006, cara. Já estudava dessa forma, escondia aqui. Porque a gente queria muito passar em concurso público. Essa parceria... Não sei se é um grupo, mas uma dupla já faz diferença. Lembra do Baia? O Baia era a mesma coisa. Tinha um cara lá, matemático. Saiu de lá também. Eu e ele, a gente ficava um fazendo pergunta pro outro. O tempo todo. Parecia louco, cara. Parecia doido falando sozinho. Tal. É isso. Só que a gente não olhava um pro outro, porque a gente tava vendo a ronda, tal. Parecia doido, cara. E no final deu certo. E é engraçado que a maioria da galera saiu. Saiu quase todo mundo. Essa turma quase toda aqui. Porque às vezes a pessoa, tipo assim, quando não tem nenhum apoio, né? Ou às vezes entra... Por isso que eu sempre gosto de não entrar sozinho em concurso. Também quando é concurso de escada, você entra com outras pessoas... Te incentiva, né? Você já vai incentivando, isso aqui já na nomeação você já fala, isso aqui é nossa só escada, hein? Já vamos pensar no outro. Eu tô prestando tal concurso lá. Já pode até não morar junto, mas já no dia a dia já faz um grupo, já marca esse estudar na biblioteca, já faz diferença, cara. Porque senão você acaba estagnando, você fica... Se acomoda, né? Se acomoda, fala, não, eu tô aqui, acabei de conseguir um concurso, não vou fazer mais nada. Você pode até não fazer, mas aí tem vários concursos bons que estão saindo, você acaba deixando de ficar de competitivo. E depois você tá no ritmo legal, né? Você tá no ritmo legal, você perder esse ritmo aí, cara. Você pode estudar e viver a vida de concursado. Você pode usufruir. E é por isso que esse podcast aqui o pessoal sempre agradece, porque aqui porque muita gente manda mensagem e fala assim, cara, vocês podem achar que não, mas vocês são os meus amigos. Porque eu não tenho com quem conversar, não tenho com quem ouvir. E eu ouço vocês todos os dias, parece que vocês estão conversando comigo, né? E a gente fala, pessoal, tá? Inclusive, se vocês quiserem mandar mensagem lá no direct pra gente no Instagram, a gente sempre responde. Às vezes atrasa um pouquinho, mas quando não dá, a gente responde com áudio, responde com vídeo. Justamente por isso que a gente passou pelo que vocês estão passando. A gente sabe o quanto é importante você ter alguém ali pra trocar uma ideia, às vezes pra pedir uma informação, pra pedir uma dica. Então, fiquem à vontade. Se precisar, mandem mensagem pra gente, que a gente puder responder vocês, puder ajudar vocês.
vocês, a gente ajuda, assim, cara, de boa, porque a gente já teve do outro lado e a gente sabe o quanto é importante esse apoio. Isso ajuda demais, né, cara? Sim, principalmente porque muitos concurseiros acabam só estudando, então, tipo assim, ficam um dia todo em casa, isolados, né? Você não fala com ninguém, né, cara? Fala com o professor da videoaula, alguém do podcast, um mentor, é isso.